um best-seller mundial que está vendo aqui também no Brasil, trata sem meias palavras das desvantagens da maternidade. O livro da escritora suíça Corinne Mayer se chama Sem Filhos, 40 razões para não ter. Ela trata dos altos custos das crianças e dos sentimentos ruins que as crianças podem despertar. Um dos sentimentos que dizem que vem colado na maternidade é a culpa, né? E essa autora fala isso, né? Para você não ter filho, porque você vai viver constantemente em culpa. É isso mesmo, Renata? É isso mesmo, né? Isso foi um traço detectado na minha pesquisa, que a culpa, né? Assim, a mãe contemporânea, ela dorme, acorda e respira essa culpa quase que 24 horas, que é uma coisa assim, né? É como se tudo estivesse nas mãos da mãe. Se o filho der certo na vida, a culpa é dela, né? Se ele gripar porque saiu sem blusa, a culpa é dela, né? Então, assim, elas carrega, né? Quase que uma sobrecarga mesmo, né? Dessa culpa de tudo tem que dar certo e ela tem que se mostrar uma boa mãe, né? Quer dizer, escolher ser mãe vai ser escolher lidar com esse tipo de sentimento. Com isso, né? Assim, felizes das mães que estão descobrindo que não precisam ter tanta culpa, né? Ou que estão descobrindo um outro viés da culpa muito interessante, significativo, que é o amor, ele é pré-requisito para a culpa. Então, se você ama, você vai ficar culpada, sim, quando algo não correr muito bem, mas sem muita angústia, sem muito estresse, né? Assim, você não tem que ser a mãe perfeita, não existe mãe perfeita. As mães, elas são falíveis, né? Elas vão errar, elas vão tropeçar, elas são de carne e osso, são humanas, né? Então, assim, olhar para essa culpa, né, que está muito atrelada também a uma dedicação, que foi outro traço da pesquisa. As mães estão se dedicando demais aos filhos. Eles estão chamando agora de infantolatria, né? Infantolatria. A infância no centro da vida, né? Exatamente. E não deve ser assim, né? Os filhos são os reizinhos, né? Tudo que eles querem, né? Eles são atendidos. Essa culpa também vem, né, da mãe que trabalha fora, especialmente. Da mãe que não está ali o tempo todo, fica, ai meu Deus, eu não consegui acompanhar o dever de casa do meu filho. Outro dia uma pedagoga esteve aqui, Renata, e falou que ela acha que a falta de limites que eles percebem nas escolas hoje, na dificuldade de educar as crianças na escola, vem da culpa das mães, que elas estão se sentindo culpadas por estarem trabalhando, né, nas últimas décadas, e aí elas não conseguiram pôr limite nos filhos. A gente está vendo aí uma geração, né, muito solta, né, sem limite, sem referência à autoridade. Muito solta. Eu tenho ficado assustada, assim. E tudo vem da culpa. É, porque como há uma culpa, então a mãe precisa aliviar essa culpa. E ela vai aliviar atendendo ao pedido do filho, aos desejos do filho, cedendo a este filho, presenteando esse filho, não só no nível material, né, mas também com o tanto de sims que essa mãe vai dar. E o não é importantíssimo. As crianças estão clamando por não, por limite, porque limite é prova de amor, limite é formação. Agora, não ter que lidar com tudo isso é um bom motivo, né, para não querer ser mãe, né? Né, assim, é uma esquiva mesmo, é uma escolha, né? E é uma permissão. Olha, eu não quero ter que lidar com isso, né? Eu não quero, se eu for me culpar por algo, que seja por outras coisas, né? Eu não quero ter uma fonte diária em casa de culpa para mim. Agora tem um outro motivo também, né, para homens e mulheres optarem por não ter filhos, que é a violência, né? Falar, esse mundo tá tão violento, tá tão assustador. Né? Se pensar demais, né, as pessoas não vão ter, não só pelo trabalho que dá, pelos riscos, né? Assim, você não sabe como que vai ser esse filho, né? Você vai criar esse filho, ele vai crescer de um outro jeito, com que ele vai se transformar, né? E fora o mundo que está aí, né? Que as pessoas hoje estão com muito medo, muito inseguras, né? Como é que eu vou colocar no mundo um filho que pode morrer de sede amanhã? Será que vai acabar a água? Né? Que riscos ele vai correr, que perigos ele vai viver, né? E aí as mães super protetoras realmente, assim, são um prato cheio, né? Pra então, isso. Assim, há motivos sérios, profundos e legítimos para optar por não ter filhos. Né? O que acho que precisa se conquistar é que, apesar desse número estar aumentando, é se conquistar que isso seja respeitado com mais naturalidade, né? E que seja ponto de reflexão, né? Um outro ponto que eu percebi na minha pesquisa, que é a normatividade, esse ter que ser mãe, né? Uma entrevistada da pesquisa, ela disse, olha, eu cresci aprendendo que eu tenho que estudar, tenho que namorar, tenho que casar e tenho que ter filhos. Esse ter que,
ele é revestido de muito peso, né? Então, diante do mundo como ele está, diante da minha maneira de ser, da minha relação com a culpa, eu quero ter filhos? Isso é um desejo meu, do meu parceiro? Ou não, eu quero atravessar essa vida, eu quero passar por ela sem ter essa experiência. Ok. E tem casos em que a opção por não ter filhos vem de uma dificuldade, assim, de fazer vínculos afetivos, né? Medo muito grande da perda, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente tem filho, a gente tá de coração aberto para acontecer de tudo, né? Inclusive perder aquele ser que você ama, né? Filho, né? É esse chavão mesmo, é alegria e preocupação para a vida toda, né? Não quer dizer que você nunca mais vai dormir, né? Igual algumas mães falam, né? Mas assim, hoje é uma preocupação mesmo, assim, é uma extensão sua, é um pedaço seu, você quer bem, você ama muito, você quer cuidar. Mas as pessoas que têm uma dificuldade de vínculo, né, ou são, ainda mais nessa época nossa atual, muito hedonista, de culto ao prazer, muito individualista, é um paradoxo. Hoje as pessoas estão tão centradas no próprio umbigo, como é que elas vão ter filhos? Né? É um paradoxo que é colocado, né, e que nos faz pensar, né? Essa entrevistada minha que é convicta em não ter filhos, ela conta, né, num depoimento dela, que ela foi visitar um amigo que teve neném, e que ela ficava olhando, ela até tentou pegar, mas assim, ela fala, gente, falta de jeito total, medo daquela coisinha ali pequenininha cair, e olha, eu só vou ter filho se eu tiver um treco mesmo, aí eu vou ter. Mas assim, e ela questiona muito, ela convicta em não ter filhos, essa situação das mães que trabalham demais. Então ela fala assim, pelo amor de Deus, se eu um dia tiver um treco, eu vou ter um filho, mas aí eu vou cuidar desse filho. Eu não vou trabalhar 8 horas por dia e colocar menino nisso e naquilo e a agenda cheia para eu não cuidar desse filho. Então, ao mesmo tempo que ela tem um olhar muito moderno, né, e tranquilo, eu não quero ter filhos, ela tem um olhar convencional aí, né, de cuidado desses filhos. Não, a mãe não pode trabalhar tanto assim. Agora a questão, por exemplo, da casa cheia. Eu quero ter filhos para ter a casa cheia. Isso leva a gente na questão do lidar com a solidão, né? Não necessariamente a casa cheia vai ser, né, a alma preenchida, né? Isso é um indício, né? Essa pessoa precisa olhar para dentro e ver assim, mas por que eu quero a casa cheia? Eu não dou conta de ficar sozinha? Porque essa casa cheia um dia vai ficar vazia. Né? A tal a síndrome, famosa síndrome do ninho vazio, está aí para justificar isso. Um dia os filhos crescem, eles vão se casar, eles vão fazer um intercâmbio na China, eles vão embora. E aí? Como é que essa mulher vai olhar para esse parceiro ou para si mesma diante dos quartos vazios, dos lugares à mesa vazios? Como é que ela vai preencher isso? Uma hora ela vai ter que lidar com ela e a companhia dela, né? Isso, né? Esse auto-amor, essa relação que ela tem consigo mesma e que não pode ser transferida só pro outro, pros filhos. Senão os filhos também vão carregar um peso muito grande. Se o filho não vai almoçar no domingo, é um caos, é uma tragédia. Ah, meu filho me abandonou, né? E aí fica pesado. Desse ponto de vista, as pessoas que estão dando conta de ficarem sozinhas podem estar bem resolvidas com isso, né? Sim. Com certeza. Né? De não ficar colocando no outro essa expectativa o tempo todo. Agora, a Marta Medeiros, né, escritora gaúcha, ela fez uma crônica que ela fala que todo mundo só fala assim para as mulheres, olha, filha é para a vida toda, filha é para a vida toda. Mas que não ter filhos também é para a vida toda. E que ela viu, e um geneticista falou isso aqui um dia, que a gente estava tratando de infidelidade, muitas mulheres que adiaram essa hora de ter filho, depois passou da hora e elas se arrependeram. Quer dizer, não ter filhos também é para a vida toda, né? Porque é algo irreversível, né? Assim, passada a idade, né? Se não houve um congelamento aí de óvulos, né? De embriões, assim, a coisa vai ficar realmente assim nessa quase uma fatalidade mesmo. Olha, eu não tenho mais como, isso não dá para voltar, né? É irreversível mesmo. Por isso essa escolha não pode ser feita com base no que diz a sociedade, né? Tem que ser É uma escuta interior muito, né, de cada um, né, e é claro, né, do casal, né, porque mulher nenhuma faz filho sozinha também. E agora, assim, tem horas que a pressão, é muito comum que a pressão venha dos avós, né? Muito. Eu quero ter um neto, né? Como assim, minha filha? Eu preciso, eu quero, você não vai me dar esse gosto, esse prazer? Eu acho que essa pressão, ela deve ser, né, vindo diretamente de pai e mãe, né, dos supostos avós, ela deve ser mais
forte, mais pesada do que essa pressão invisível da sociedade, né? Porque é a pressão mais próxima e mais afetiva também. Que eu quero cuidar do netinho da minha velhice, né? Né? E aquela coisa, assim, há uma vontade muitas vezes de agradar aos pais, né? Então, assim, nossa, eu quero dar essa felicidade para minha mãe, para o meu pai, eu quero dar essa felicidade para minha irmã, ela precisa ser titia, né? Mas aí você desloca um desejo que deveria ser seu, genuinamente seu, para o outro. E aí vai dar errado, né? Vai, porque não é o outro que vai acordar de madrugada, que vai ter que levar na escola, no médico. Claro que esse outro vai ajudar, ele vai fazer parte, né? E como que família ajuda, né? Família é tudo. Mas isso é algo, né, de cada um. É muito fácil falar de fora. Ai, tem mais um. Ah, não, arruma um netinho pra mim. Nossa, eu vou me realizar. O filho único é péssimo, né? Filho único é péssimo, isso já deixou de ser tabu, né? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão tendo um filho só e esses filhos estão, né, andando, caminhando pela vida muito felizes, né? Assim, então, é realmente esse olhar, assim, isso é algo que é meu, né? Antes de ser da sociedade, de ser do meu pai, da minha mãe, né? De ter esse laço aí afetivo familiar, é meu, eu preciso cuidar. Renata, e se essa escolha for feita a contragosto, a criança pode pagar um preço por isso, não é? Sim. De não ter uma mãe que está plenamente satisfeita naquela situação, né? Porque as mulheres que decidiram, né, que plenamente se decidiram por ter filhos, para elas já é difícil, né? É um outro traço da minha pesquisa, a ambiguidade, os conflitos e ambivalências. A fala de uma das mães diz, olha, filho é a melhor coisa do mundo, mas é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, imagina para essas mulheres que tiveram meio que a contragosto, ou no susto, ou porque cederam a uma pressão. A relação dessa mãe com esse filho não vai ser boa. Pode até também virar, né? Falar, ai, que bom que eu mudei de ideia, porque esse filho é a melhor coisa do mundo para mim, que bom, né? Mas se já havia ali uma pressão, um não planejamento, né? Esse filho, algumas mulheres que são inábeis, né, emocionalmente, podem até jogar isso na cara dos filhos, né? Assim, sem querer, né? Nas entrelinhas, o inconsciente pode gritar, ela fala assim, onde é que eu tava com a cabeça, né? Quando eu quis ter você, quando você veio. Pois é. Renata, a gente está comemorando 25 anos da pílula anticoncepcional, né? Quer dizer, que deu à mulher esse poder de controle. Quer dizer, ela tem que usar disso mesmo para assumir esse controle, porque não adianta ter a possibilidade científica, né? De fazer o controle através da pílula anticoncepcional e 25 anos depois tanta gente ainda está pressionada, né? Pelo que vem de fora, né? Pois é. Então, assim, que bom que veio a pílula, né? Assim, ela nos permite adiar esse projeto. Perdão, 55 anos da pílula. Sim. Né? Permite nos adiar esse projeto. 1965, os movimentos feministas, né, nos trouxeram muitas conquistas, né? E que as mulheres precisam realmente, assim, saber usar isso com consciência, né? Um paradoxo que eu vejo, que eu detectei na minha pesquisa, Érica, é que as mulheres foram às ruas em busca do seu lugar, né, no mercado de trabalho, e hoje muitas mulheres estão fazendo um movimento contrário, estão voltando para casa, né, estão renunciando à vida profissional por acharem que não dão conta, por acharem que, né, não dá para conciliar, né, isso é de cada um também, de cada uma, é subjetivo, né, hoje eu vejo mulheres em pleno século XXI que estão fazendo curso de corte e costura, né, mulheres que, assim, com formação superior, mas que escolheram também, eu não quero trabalhar fora, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, fazendo o meu curso de corte e costura, quero costurar. A gente tem que defender o direito de escolher. De escolher. Qualquer que seja essa escolha, né? Se ela é feita com liberdade, com consciência, ela é a sua escolha. Seja feliz com ela. Tá certo, Renata, querida. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ótimo dia para você. Para vocês também. Para você também, um bom dia. Até amanhã. Tchau.